a Fazenda São José, a Fazenda São José, José Évora, ok? A Fazenda São Marcos, Nicolau de Sá Sarmento, tá bom? Que era um dos comandantes do Forte São Joaquim, tá? Então vamos lá. Agora, nós vamos buscar alguns detalhes do século XVIII, tá? Nós vamos trabalhar aqui com essa ideia aqui, ó. Século XVIII, Boa Vista. XIX, melhor dizendo, desculpe. Século XIX. 18 foi o que nós acabamos de trabalhar. Então, no século XVIII, nós temos as expedições, que é muito caracterizada pelo apresamento de índios. Depois nós temos as invasões, sobretudo de holandeses e espanhóis. Depois nós temos a defesa, que é a construção do Forte São Joaquim, e a tiracolo, os diretórios, né, que também pode ser chamado de povoamento ou aldeamento. E depois nós temos a economia, a visão mercantilista, né, sendo agora explorada por Lobo da Almada, que vai sugerir e vai introduzir a pecuária aqui, incluindo aí a formação de 3 fazendas nacionais: São Bento, São José e São Marcos. E por último nós temos os conflitos indígenas, que vai acontecer por vários motivos que eu citei para vocês aqui, como a multietnicidade, como o estupro das indígenas, né, como a falta de alimento, como o desejo deles de voltarem, a dificuldade com a sedentarização. Então, são motivos gerais aí que levam a esse mal-estar entre índios e não índios, ok? Bem, no século XVIII, nós vamos ter aqui alguns marcos fundamentais. O que chama atenção é a partir exatamente de 1830. Isso aqui também é muito questionado, mas há unanimidade, assim, não há unanimidade, mas há assim, muitos historiadores que vão defender exatamente isso aqui. O que vai acontecer? Essas bancas, geralmente quando elas vão produzir as provas, elas vão explorar os livros mais lidos, mais comentados dentro da cidade, ok? Elas não vão entrar nessas polêmicas se o doutor fulano concorda que foi em 1830 ou outro doutor concorda que foi em 1829. Ela vai entrar naquilo que ela abre lá nos sites lá e vê com maior volume de leitura ou então alguns livros que são mais badalados dentro da cidade, ok? E aí a gente parte dessa perspectiva. Então, o que nós vamos ter aqui? Inácio Lopes Magalhães. O que ele é? Ele é um comandante do Forte São Joaquim. E ele é o fundador da fazenda que ele deu o nome de Boa Vista, ok? Ele construiu o Meu Cantinho, que hoje é um restaurante ali na... O lugar para você conhecer a nossa história é você ir naquela região da Orla. Tá? Ali está toda a nossa história ali. Começando do Rio Branco para vários tombamentos históricos que nós temos ali, patrimônio histórico que nós temos. O Meu Cantinho é um restaurante ali, inclusive do meu amigo Adriano, que foi construído, foi a primeira casa do Inácio Lopes Magalhães, tá ok? Então, quando ele chega ali, ele olha aquela região, ele fala assim, aqui é uma boa vista. O que vai ter de interessante? Então, ele vai fazer de Boa Vista uma fazenda que logo, logo vai se transformar em quê? Numa freguesia Nossa Senhora do Carmo, tá? Então, nós temos aqui, olha, eu acabei, acho que não colocando esse detalhe, muito importante. Mas isso aqui é muito importante ter colocado aqui para vocês, tá? 1850. 1850, deixa eu escrever aqui, eu vou escrever aqui embaixo mesmo, tá? Vamos ver se pega aqui. 1850, nós nos tornamos o quê? A freguesia Nossa Senhora do Carmo. Agora preste muita atenção no que vou falar para vocês. Quando você chama isso aqui de freguesia Nossa Senhora do Carmo, na verdade ela se torna uma região assim oficialmente mais resguardada. Nesse período aqui, nós já não éramos mais colônia. Tá? 1850, o Brasil não é mais colônia. O Brasil agora já está na condição de Brasil Império. Tá? Então,
1850 aqui, nós estamos inaugurando a entrada de Dom João, de Dom Pedro II no governo, ok? Então você vai perceber que aí ele vai olhar para essa região aqui com mais cautela. Por que mais cautela, professor? Veja bem, preste muita atenção no que eu vou falar para vocês. Nós temos uma demanda com a Inglaterra. A Inglaterra, ela vai chegar nessa região aqui, tentando beliscar uma área nossa que fica na divisa com a Guiana. Nesse período, Anilza, agora sim, Anilza, a professora Anilza está aí? Nesse período, Tô sim, prof. você está aí, né? Tô, Então, tô. nesse período, a Holanda já tinha negociado essa região com a Inglaterra, essa região da Guiana, entendeu? Então, já em 1850, essa região, olha a Nilza aí, minha amigona, né? Estudamos juntos, de vez em Tudo quando a gente ok. encontra na estrada da vida, né, professora? Então, Sim. assim, de grande coração tem essa mulher. Então, assim, a gente vai ver essa compra, nessa troca, o pagamento é com algumas outras áreas que pertenciam à Inglaterra e dado para a Holanda. Então, assim, em 1850, então, já pertence à Inglaterra. E a Inglaterra, aliás, muito antes, né? Lá para 1800 início de 1800, já pertence à Inglaterra. A Inglaterra faz o quê? Ela vai querer beliscar uma região que é denominada de Pirara. Já ouviram falar da questão do Pirara? É uma questão que vai se alongar por muito tempo, vai ser decidida por um tribunal neutro, né? Dom Vítor Emanuel, italiano, já no século XX. Ok? Então, por causa dessa cobiça inglesa, por causa desse olhar inglês para essa região, o nosso imperador, os nossos governantes da época, se veem na necessidade de mostrar que essa região aqui não é uma região abandonada. Então, eles precisavam de algo muito mais do que o Forte São Joaquim. Precisavam de uma freguesia. E, inclusive, isso também contribuiu para a formação da Capitania São José do Rio Negro como Estado, né? O Estado do Amazonas. Ok? Estado do Amazonas. Tá? Então, o Estado do Amazonas vai ser formado e aqui eles colocam, então, nós em condição de freguesia Nossa Senhora do Carmo, dizendo, olha, essa região aqui tem dono inglês. E vocês sabem que antes da Primeira Guerra Mundial, os ingleses estavam cobiçando tudo que era esse mundo, né? A Guerra do Paraguai foi motivada pela presença inglesa também, né? Eles querem até uma ilha lá no Espírito Santo que você consegue chegar lá só de helicóptero, né? Por causa dos recifes. Então, assim, eles querem tudo. E aí o imperador vai observar que ele precisa tomar medidas para essa região. Então, vamos transformar a freguesia nossa, vamos transformar a Fazenda em Boa Vista na freguesia Nossa Senhora do Carmo. Ok? Então, aqui, espera, deixa eu só fazer uma recapitulação aqui, porque 1850 foi o estado do Amazonas. Aqui, a freguesia é 1855. Tá certo? Então, só retomando aqui e corrigindo esse erro, para ninguém levar esse erro para casa. Mas o mais importante é saber que ela já ganha uma função administrativa. E ela já ganha um fator chamado delimitação de território. Ok? Tudo bem. Aí nós temos o quê? A Boa Vista, ela passa agora da condição de, de freguesia para município. Então, como que isso vai acontecer? Nós vamos ter lá no Amazonas o governador Villeroy, Augusto Melo Villeroy. Hoje nós temos uma avenida aqui, a mais chique da cidade, né, junto com a N. Garcês. São as duas avenidas mais chiques da cidade aqui. Tá? Mas esse camarada, ele nunca colocou os pés aqui. Ele simplesmente foi alguém que mandou um representante, o Barreto Leite. Temos uma praça aqui também chamada Barreto Leite. Barreto Leite vem nessa região e ele vai dar posse aqui ao capistrano, João Capistrano da Silva Mota, né, o famoso Coronel Mota, como primeiro prefeito da nossa cidade. E ele vai instituir, então, Boa Vista como município em 1890. Tá? Então, em 1890, Boa Vista se torna o município aqui. E agora, é interessante aqui porque você vai ter alguns vereadores aqui, não precisa esquentar a moringa com isso não, tá?
Só fique sabendo, então, que em 1890 nos tornamos município, e o primeiro prefeito foi o Coronel Mota, que se chama exatamente João Capistrano da Silva Mota. Tá bom? O que chama atenção em tudo isso é que, de fato, Boa Vista ainda não é a capital de Roraima, porque não existia Roraima, né? Ela ainda está atrelada a, ao estado do Amazonas. A cidade mais importante que a gente tinha muito intercâmbio, né, no Amazonas chamava Barcelos. Barcelos, ainda existe essa cidade, né? Barcelos. Era a cidade que onde, por exemplo, quando se prendia alguém aqui, era levado lá para Barcelos, ok? Então você tem aí esse dado aí sobre essa região. Bom, olha só, tem algumas coisas aqui, ó, muito importante. Ó, no século XIX, registra-se uma população de aproximadamente 1.000 indivíduos, né, compondo-se basicamente de brancos, índios, mamelucos e 2 europeus. Né? Saibam vocês que mameluco é a mistura de índios com não índios. Então, nessa fase, as ações políticas para o Rio Branco estavam voltadas para demarcações de áreas fronteiriças, ok? Que vai aparecer, né, nós vamos ter posteriormente aqui o Marechal Rondon, né, que é uma figura imponente, que era um demarcador de terras, mas luta muito a favor dos índios. Toma-lhe uma flechada aqui, tá? Mas não morre. Olha aí, ó, a sede da fazenda é em 1830, tá? Uma imagem aqui. Aí nós temos aqui a primeira foto aérea, já em 1924, Hamilton Rice. Isso aqui é uma coisa que também nós temos que estudar, tá? Nesse aulão aqui não vou trabalhar essa ideia com vocês, mas as expedições científicas para essa região aqui. Nós tivemos muitas expedições científicas. Científicas para estudar tanto a fauna como a etnografia também dessa região. O Hamilton Rice, inclusive, ele era um camarada que estudava muito as questões indígenas aqui. Okay? Um professor de Harvard, ele era um professor de Harvard. Rico, vem aqui com a sua esposa, traz um avião, então ele faz essa viagem, essa visita, essa foto aérea aí, tá? A primeira da nossa região aqui, ó. Estão vendo aí, né? Muito descampado ainda, né? 1924. Nós temos também o Koch Grunberg, né? Que é alguém que descreve muito sobre os índios, né? Porque ele vai do Amazonas ao Orinoco, pesquisando muito sobre essas questões indígenas, e ele tem muito material dele. Se você for na biblioteca da universidade, você vai ver material do Koch Grunberg, né? Um alemão que anda muito por essa região. Mas nós temos que estudá-lo. Ver se na próxima aula eu trago alguma coisa sobre ele aí. Aqui a vista aérea de Boa Vista na década de 60. Aqui o Wander já tinha nascido, né? O Davi também. E em 60 que vocês nasceram, né, Davi? E Wander. Então, olha aí. E aqui nós temos a formação dos municípios. Eu vou dar uma adiantada nessa parte aqui, porque para eu poupar o professor Eduardo na próxima aula, para ele gastar tempo com outros componentes aqui. Wendel, professor, no caso aqui eu vi uma coisa interessante a ser comentada, a formação da cidade, né? Esse plano da cidade ser projetada, né? Que a cidade de Boa Vista foi projetada, né? E aqui eu estou vendo aqui por essa foto, eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso. Eu não sei se está entrando nesse mesmo período aqui ou está fora, né? Mas o plano diretor, a formação mesmo da cidade aqui. Por essa foto me remeteu isso. Se você tiver propriedade Sim. aí e puder comentar. Não, isso aí é lógico que vai ser tratado na próxima aula, eu posso adiantar. Quando o N. Garcês é o primeiro governador do território, tá? Aí ele vai sentar com um engenheiro chamado José Aleixo de Erenessu, tá? E eles, então, vão projetar a cidade nesse formato aí, que é uma imitação de Belo Horizonte que imitou o Arco do Triunfo da França. Tá? Então, assim, Boa Vista era uma cidade planejada. Ela é uma cidade que tem o dedo desse engenheiro, que era um carioca, muito conhecido, que ajudou a fazer o aterro do Flamengo, que ajudou, inclusive, também, não é ele o autor da Ponte Rio-Niterói, mas ele participa do projeto, tá ok? Mas isso foi uma projeção delineada com o N. Garcês, que é o nosso primeiro governador. O N. Garcês, ele não vê esse projeto sendo consumado, mas é ele que bate o martelo com Darcy Aleixo de Erenessu, que praticamente é o nosso Oscar Niemeyer. Okay? Esse engenheiro é o nosso Oscar Niemeyer.
ele vai projetar isso aí, mas ele vai fazer uma série de projetos aqui na cidade. Inclusive, até o Palácio Hélio Campos, né, que começou chamando Palácio 31 de Março, ok? Mas, basicamente, é isso aí, Davi, tá? E é claro que depois, na próxima aula, o Eduardo vai bater de novo nessa tecla aí, tá bom? Mas aqui, quando esse projeto, então, ele vai ser feito, quando é que nós nos tornamos território? Em 1943. E o N. Garcês, ele não vem em 1943 para cá, ele vem em 1944. Ninguém queria vir para essa região. Uma região inóspita, né? Uma região, né, política é ganhar dinheiro. Como que ele vai ganhar dinheiro aqui? Então, você tem uma região muito afastada do Brasil. O N. Garcês é porque já tinha sido comandante no território de Rondônia. Então, ele era muito chegado do Getúlio Vargas, era motorista da esposa do Getúlio Vargas, comia na casa do Getúlio Vargas. E aí, quando ele percebeu ninguém quer ir para lá, eu vou, pode deixar que eu vou. Tá? Então, ele veio para cá em 1944, e aí ele que vai fazer essa projeção aí, que não vai ser, ele não vai ver isso aí, né? Porque quando nós temos os governadores aqui, esses governadores são chamados biônicos. Eles não ficam muito tempo aqui. Você vai ter um processo aí de... se você colocar de 1944 até a ditadura militar, que foi em 1964, nós vamos ter 15 governadores. 15. Se fosse cumprir esses mandatos de 4 em 4 anos, não daria 15. Tá? Era governador que ficava 1 ano, 2 anos. Né? Você vai ter aí o José Maria, que vai ficar um pouquinho mais, né? Que vai ficar alguns meses a mais. Mas a maioria deles ficava assim 1 ano, 1 ano e meio. Tá? Alguns depois permaneciam aqui, mas não na condição de governador. Ok? Como Félix Valois, como Novaes, esses caras aí. Tá bom? Então, muito bem. Legal aí, Davi? Beleza? Beleza, contemplou aqui. Legal, então tá bom. Aí nós temos aqui a formação dos municípios. Eu só vou colocar aqui essas coisas interessantes. Então, você tem aqui, olha, você tem Boa Vista, né? O primeiro município aqui. Aí você vai ver que ele vai diminuindo. 1890. Qual o segundo município nosso? Quem lembra aí? Vamos ver. Quem lembra? Qual o segundo município? Oficialmente. 1900. Caracaraí, né? Caracaraí, exatamente. Caracaraí. Inclusive, Caracaraí, gente, ele é maior do que o Rio de Janeiro. Ele é maior que o Rio de Janeiro. Ele é maior que Alagoas, tá? É um município, é um dos maiores municípios do Brasil, Caracaraí. Até hoje. Ele vai... Aqui, ó. Pode falar. É só vendo aí que a importância dele, né? Porque tinha um porto lá do embarque, né? Principalmente na questão da fazenda de gado, era lá, né? Então, por isso eu acredito, né? Que foi... Exatamente, né? Então, ali vai ser o nosso primeiro porto, né? Porque era difícil navegar mais para cá, né? Então, aqui, você tem ele aqui, ó. Então, 1955, então nós já vamos ter 2 municípios, tá? Aí nós vamos ter mais municípios sendo criados pelos militares na ditadura e depois que nós nos tornamos Estado. Então, hoje, no total, nós temos 15 municípios. Ok? Isso o edital está pedindo. Tá, gente? Por isso que eu fiz questão de colocar aqui. O edital está pedindo a questão da formação dos municípios. Então, o que é interessante você lembrar? Quantos municípios nós temos, as datas que eles foram criados e por quem eles foram criados. Isso é muito importante você saber. Ok? Você não precisa entrar na história dos municípios. Certo? Você não precisa estudar que São João da Baliza foi colocado esse nome porque o João lá perdeu a baliza. Entendeu? Mas você precisa pelo menos saber quando é que foram criados esses municípios. Pelo menos a data, não precisa decorar o ano. Aliás, o nome do município foi criado em determinada época, mas eu sugiro que pelo menos a data, nesse caso aqui, que são 4 datas apenas. São 4 datas apenas, 4 ou 5, né? Porque quando se forma Estado, nós vamos ter alguns formados em 1994 e outros em 1995. Então, nós temos aqui, ó, 1982. Agora aqui, como que eu faço para aumentar esse troço aqui, rapaz? Deixa eu ver se eu aumento aqui mesmo. Vou aumentar aqui mesmo, ó. Olha aqui dá para ver, ó. Agora eu aumentei e dá para ver, né? Então, você tem aqui, em 1900, que ano que eu falei que era?
que foi na época dos militares, né? Deixa eu só pegar aqui certinho o ano 1982. Tá? 1982, nós temos ainda o governo militar, que vai de 64 a 85. Gente, por incrível que pareça, todos os presidentes da ditadura militar colocaram os pés aqui. Todos eles. Costa e Silva, o Castelo Branco, né, que é o primeiro, Costa e Silva, o Médici. O Figueiredo veio 2 vezes aqui. Tá? O Geisel veio aqui. O Geisel inaugurou a ponte Macuxi. A ponte aqui, que vai para... que atravessa o Rio Branco. E engraçado que eles levaram o índio lá achando que era Macuxi e o índio era Taurepang. Então, olha só. Aí você tem aqui, ó, os municípios formados em 1982. Então, nós temos Bonfim. Boa Vista foi em que ano mesmo? 1800 e... Alguém me dá o bizu aí? 1890. 1890, exatamente. E aí, Caracaraí, 1950 aí? Sei lá, professor. Caracaraí, não sei. E sim. Eu já falei aqui, 1955. É só para saber se vocês estão ligados. E agora esse aqui, 1982. Tá? Então você tem aqui, ó, São Luís da Nauá, São João da Baliza, tá? Caracaraí, Bonfim, Caracaraí 1955, né? Vamos pegar aqui o de 1982. São Luís da Nauá. Aí já foi a era otomariana. Aqui você já entra a era otomariana, bem lembrado, muito bem lembrado, né? O Otomar vai ser um dos que vai fazer parte desse processo, né? Então nós temos aqui, realmente 82, quem está governando aqui é o Otomar, ainda como território, né? Ele é um governador indicado, né? Nessa época todos os governadores não tem nenhum eleito, não. Eleição aqui, inclusive ele é o primeiro governador eleito, mas isso em 1994. Professor, só para concluir, né, na questão amazônica sobre os 3 territórios, né, que eram justamente as 3 forças que representavam, né? Sim, exatamente. Porque lá no Rondônia acho que era o Exército, no Amapá, aqui era Aeronáutica. No Amapá era a Marinha, né? E aqui era Aeronáutica, o Brigadeiro. Obrigado. Obrigado você. Olha, então você tem Normandia, né, Bonfim, Alto Alegre e Mucajaí, tá? Caracaraí e Boa Vista já existiu. Então nós temos aqui Mucajaí, Alto Alegre, Bonfim, Normandia, São João da Baliza e São Luís da Nauá, ok? Aí nós vamos ter aqui agora em 1994, 95. Então vou esticar aqui para vocês terem uma compreensão maior aqui, ó. Quais os municípios que nós vamos ter aqui? Então nós vamos ter eles quebraram aqui Normandia e inauguraram qual município aqui que está juntinho com Normandia? O Iramutã. O Iramutã, exatamente. Olha aqui, quebraram aqui São João da Baliza, se tornou o menor município nosso, né? E aí aparece quem aqui? Aliás, São Luís do Nauá. São Luís do Nauá que é o menor, desculpa. Mas aqui, São João da Baliza. São João da Baliza deu espaço para Caroebe. 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 De novo tem o dedo do Otomar aqui, né? De novo tem o dedo dele. Essa região aqui, gente, ela foi muito habitada pelo projeto PIN, né? Aquele projeto de assentamento de regiões agrícolas. Olha aqui, depois entrou quem aqui? Quem entrou de novo aqui, ó? Iracema, né? Iracema não existia lá em 82. Agora ele existe aqui, ó. Então nós temos aqui... Que sai do Mucajaí. Hã? Que sai do Mucajaí, professor? Exatamente. Ele belisca um pedaço de Mucajaí. Olha aqui, então nós temos aqui, só para retomar aqui, ó, só para gente saber. Entrou aqui no meio Iracema, aqui em Normandia entrou o Iramutã, aqui entrou Caroebe, e qual outro que vai entrar aqui, ó? Vai ter um aqui, que é o qual a população aqui atualmente? Qual é? Noronha, Norópolis. Tá vendo aqui, gente?
Rorainópolis, tá vendo? Então, entraram esses municípios aqui quando nós já estávamos na condição de Estado. Tá bom? Então, aqui nós fechamos essa ideia dos estados, e aí esses outros Professor, assuntos aqui... ei, só uma dúvida aí Pode rapidinho. falar. Só para mim tirar uma dúvida. E aí eu fiquei esperando Pacaraima, né, que é minha área. E Pacaraima, ele foi em Sim, 1985, aí no norte. Não, Ah, Pacaraima não, foi mais recente. Cadê ele aqui? Olha aqui, ó. foi nesse período, em Vamos ver aqui. 1985, Pacaraima? Foi antes? Não. Pacaraima foi em 1994. Ah, 1994. Foi por último, foi um dos últimos. Tá bom? ela foi remanescente de quem? Do Surumum, do Amajari? Tu sabe? Lembra isso aí rápido? Não. Pode repetir o ano da 1890. Boa Vista. Tá, Gisele? Ah, é mesmo, isso mesmo. Isso mesmo. Boa Vista, duas administrações, Amajari e, no caso, não era Pacaraima, BV8. BV8. Era a região de fronteira. Depois que passa a se chamar Pacaraima. Os militares Obrigado. vão se de nada. Os militares vão se preocupar, né, com essas regiões de fronteiras, porque fronteira é fronteira, né? E também, lá, por exemplo, em Bonfim, estava tendo as guerras de independência da Guiana. Agora, olha só, a Gisele pediu para repetir aqui. Dá só uma desligadinha aí, Anilza, no seu microfone. Está dando microfone aqui com o meu. Tá. Aí, se você precisar falar, você pode abrir. Tá bom? Então nós vamos lá. Vamos retomar aqui para a Gisele. Gisele, então nós temos, primeiro, Boa Vista, 1890. Caracaraí, 1955. Depois nós temos, na época da ditadura militar, 1982. Nós vamos ter aqui Normandia, Alto Alegre, Mucajaí, Bonfim, São João da Baliza e São Luís do Anauá. Então, vamos contar aqui quantos municípios são formados em 1982. Normandia, 1, Alto Alegre, 2, Mucajaí, 3, Bonfim, 4, São João da Baliza, 5, São Luís do Anauá, 6. 6, ok? Com mais 2 que nós já tínhamos, chegamos a 8. Mas nós somos 15 municípios. Então, falta quem? Falta os que foram fundados em 94 e 95. Aqui já tem a Assembleia Legislativa fundando esses municípios. Então, nós vamos ter aqui, olha só. Agora, vamos ver quais que vão entrar aqui. Pacaraima, da Anilza, né? 1. Uiramutã, 2. A área, né? Uiramutã, 2. Caroebe, 3. Iracema, 4. Rorainópolis, 5. Quantos aqui faltavam? Falei Iracema, né? É porque lá no outro, lá, eu não falei... entra aqui também quem? Entra Cantar. Ok? Cantar. Então, 6. Aí deu certinho. Tá? Deu certo mesmo? Estou fazendo as contas certas? Vamos lá, aqui, ó. Pacaraima, Uiramutã. Aqui, Pacaraima está aí no mapa, esse amarelinho. Tá? Depois nós temos aí Mucajaí, aliás, Iracema, Cantar, Caroebe, Rorainópolis. Ok? Então, aí sim, aí dá os 15. Foram os 7 aqui. Eu tinha feito as contas erradas. Mas deixa eu ver um negócio aqui. É isso mesmo. Tá? Então, tá aí. Eu vou postar isso para vocês. Aí vocês podem ficar à vontade com esse material aí. Tá bom? Se vocês forem usar, vocês só dê o crédito aí. Professor? Esses agora que o senhor falou, foi de qual ano? os últimos, 1994, 95. Tá, 94, 95. O senhor pode repetir rapidinho o nome deles? Vou lá, vou falar. Pacaraima. 94, 95, né? Isso, exatamente. Então vamos lá. Vamos pegar aqui para eu não esquecer de nenhum. Pacaraima, Uiramutã, Cantar,
Iracema, Caroebe e Rorainópolis. Ok? Anotou aí? Ah, está faltando um. Agora que me veio aqui. A Majari. A Majari. Tá? A Majari foi 94, 95. Tá bom? Tá bom, professor. Obrigado. Valeu. De nada. Bom, então agora eu vou fechar esses slides aqui, porque eu vou entrar em outra demanda com vocês agora, que é a questão mais indígena agora, tá? Que é o que o edital está sendo muito precioso em perguntar isso aí. É só uma colocação aqui, professor. Vai No lá. caso aqui, voltando à questão dos municípios, principalmente Cantar e me parece que Mucajaí, que eles foram duas colônias de exploração, né? Sem Duas colônias. dúvida. Então, porque está ligado diretamente com a questão da migração, né? Um pouco aqui tocando, eu não sei se você pode tocar nisso mais na frente, eu já tocou, né? Vai tocar, mas está ligado, né? A criação diretamente desses municípios como colônias agrícolas, direto para abastecer, principalmente aqui Boa Vista, né? Eu queria que se você tivesse um pouquinho, pudesse tocar realmente nisso, porque aí engloba também a questão da migração, a questão principalmente também mais na frente, não sei se você vai falar, o Eduardo, a questão da abertura da estrada, né, dos planos, mas é que você tocasse um pouquinho nessa questão dessas colônias, entendeu? Porque essas colônias têm uma certa importância, principalmente relacionada à migração, maranhense e outros, do cearense e outros tantos para cá. Pode ser? Sim. Tá bem? Não, pode. É só uma explanação. O Davi ele lembrou bem aí, porque vão ser criados praticamente três colônias aqui, né? O que vai acontecer? Nós vamos ter um governador que ele vai no Maranhão buscar esse povo. Vai ter incentivo, né, para os maranhenses virem para cá. A gente, às vezes, joga a coisa em cima só do Otomar Pinto, né, que o Otomar trouxe os maranhenses, ele trouxe bastante maranhense, e nem ele nem é maranhense também, né? Ele é de Petrolina, pernambucano, ele era, né? Mas nós vamos ter três colônias agrícolas aqui, que vai receber esses maranhenses. Eles vão ser subsidiados, eles vão ganhar 25, em média 25 hectares, né, de terras. E essa região vai ser exatamente na região do Cantá, na região aqui de Mucajaí. Tá? Quais são esses assentamentos aqui que eles vão chamar? É o Costa Guiar, deixa eu procurar aqui. É o Costa Guiar, o Fernando. Deixa eu ver aqui. É o Fernando Silva, né? Deixa eu ver aqui que tem na minha apostila. Agora me fugiu o nome desses três assentamentos aí, que são importantes exatamente. E outra coisa que o Davi colocou aí é para abastecer Boa Vista. Aqui, ó. É o assentamento Fernando Costa, que ficou na região de Mucajaí, o Braz de Aguiar e o Coronel Mota. Tá? Teve um que eles tentaram, não deu certo, o Santa Maria do Boiaçu. Mas esses três aí, Fernando Costa, Braz de Aguiar, ajuda muito na formação desses municípios. Então, o Mucajaí mesmo, quando começa a receber os maranhenses, naturalmente eles vão criar escolas ali, daqui a pouco eles vão aumentar todo o seu poder administrativo, até se ver forte para se tornar um município, tá bom? Mas, de fato, eles são fundamentais para a gente, inclusive, se desconectar um pouco dessa mão de obra indígena, tá? Porque até então, quem segurava o rojão, mesmo na condição já de território, eram os índios. Então, quando é que eles começam a não ser prioridade na mão de obra? Quando começam a chegar esses nordestinos para cá, sobretudo os maranhenses. Aí você vai ter um governador, que é o Belarmino Neves Galvão, né? É esse camarada que vai fazer esse incentivo. Você vai ter um outro rapaz chamado... como que é o nome dele? Esse cara, ele é o secretário-geral. O secretário-geral, até a ditadura militar, era um cargo como se fosse vice-governador. Tá? Valério... Como que é o segundo nome dele? Valério... Depois eu vou lembrar, como vai ser assunto da próxima aula. Mas esse camarada, esse Valério aí, é ele que vai depois para o Acre
E lá ele que vai sugerir a mudança. Valério Magalhães. Obrigado, Wander. É isso aí. Olha aí. Então, o Valério Magalhães, ele vai para o Acre, já em 1962, é ele que vai propor a mudança de território do Rio Branco para território de Roraima, tá? Porque tinha muita confusão, né? Por chamar Rio Branco aqui, pela capital lá do Acre ser Rio Branco. Mas o Valério Magalhães, junto com o Belarmino Neves Galvão, são os que vão, na década de 50, já no início de 50, fazer essa busca lá dos nordestinos para vir para essa região aqui. Então, eles vão ganhar terra, eles vão ganhar assistência médica, assistência veterinária, certo? Uma série de coisas para incentivar. Porque quem queria vir para cá, gente, entendeu? Não tinha estrada, né? Então, os camaradas tinham que realmente receber um apoio aí, desse nível, tá bom? Então, mas foi bom você ter colocado isso aí, na próxima hora a gente reforça. Seu pai veio nessa leva, Wander? Olha aí, tá vendo? Aqui a gente já vai pegar os remanescentes. Quem mais aí veio do Maranhão nessa época aí? Os pais, né? Mas veio muito maranhense. Tanto é que do pessoal de fora, o maior volume aqui é de maranhense, né? Quando eu vim para cá, eu sou goiano. Eu achei que era amazonense, ou manauara, mas não é não. Aí, ó, chegou em 90, né? Olha aí, tá vendo? Você é do Maranhão? Você é do Maranhão, Carlos? E aí, ó, na Corrida do Ouro. Se você chegou na década de 90, já estava terminando, né, a Corrida do Ouro, né? O Collor já tinha batido o martelo para não ter mais minério aqui. Mas vamos aqui com outra situação, porque senão eu acabo dando aula do Eduardo aqui. Olha só, deixa eu só fazer uma perguntinha para vocês aqui dos meus exercícios, para ver se vocês estão familiarizados mesmo com esse nosso tema aqui. Então, deixa eu pegar aqui uma janela. Deixa eu abrir aqui um exercício. Perguntinha bem banal, mas vocês vão tirar de letra aqui. Por isso que... Olha aí, vamos ver aí essas perguntas. Então, nós temos aqui... Eram elementos fundamentais no processo de colonização de Roraima. Grupos envolvidos. Leia aí e me dê a resposta, por favor. Quais os personagens fizeram parte desse processo? Patrícia vai de letra B. Vocês concordam com ela? Sim, é isso aí mesmo, letra B. Indígenas de várias tribos, né, missionários de várias ordens religiosas e colonos. Agora, sobre essas ordens religiosas, parabéns, é isso aí mesmo, gente. É muito interessante. Qual foi a primeira ordem religiosa que eu falei para vocês, que foi dado a eles a autonomia para atuar nessa região? Qual foi? Alguém pode me dar o bizu aí? Eu falei para vocês já. Os carmelitas. Ah, não. Não foram os jesuítas, não. Na região nossa aqui foram os carmelitas. Os jesuítas às margens do Rio Negro, do Amazonas. Às margens do rio... Isso, Paula. Os carmelitas. Para eles foram dada autonomia. Já no século XIX, você vai ter mais a presença dos franciscanos aqui. Tá? Dos franciscanos. E quando chega no século XX, você vai ter aqui a presença dos beneditinos. Os beneditinos, tá, gente? Depois a consolata. Os beneditinos têm um fato inusitado, porque tem uma questão do vestibular que pergunta por que os americanos sondaram essa região aqui durante a Segunda Guerra Mundial. Não sei se o Raimundo lembra dessa pergunta, mas a pergunta ela tinha relação com os beneditinos, porque boa parte dos beneditinos são alemães, tá? Boa parte deles são alemães, ou eram alemães também. Ok? Então, os americanos andaram sondando aqui nossa região. Olha mais uma perguntinha aqui, ó. A exploração pelo Rio Negro e seus afluentes não era prevista na rota original da expedição liderada por Pedro Teixeira. O que motivou a entrada no Rio Branco? E era o N que ele põe o nome de Rio Branco. Letra A.
devido ao desejo dos tripulantes em obter algo de valor no retorno da viagem a Quito. Foi requisitada a Pedro Teixeira que fizesse entrada por este rio para realizar o descimento de indígenas locais. Todo mundo concorda que é a letra A? Note aí no message para mim, por favor. Isso, letra A. Parabéns. É isso aí mesmo. Vamos para a terceira questão aqui. Olha aí, vamos ver um pouquinho de Nádia Farage aí. Uma das maiores escritoras dessa nossa historiografia aqui, tá? A diferença, porém, dos jesuítas é que os carmelitas não tinham um projeto próprio quanto à administração da mão de obra indígena. Ao contrário, suas missões tornaram-se centros de suprimentos de mão de obra para os moradores, Nádia Farage. O que justifica a presença do padre Jerônimo Coelho numa expedição no Rio Branco em 1701? Letra B, a Paula foi de letra B. Letra B. Davi, professor. Ah, é. O Davi. O Davi foi de letra B. É isso aí mesmo, gente. Isso. É isso aí, Carlos. Então, você lembra, né, que não era uma premissa oficial da, da missão jesuítica, né? Isso aí mesmo, Márcio. Mas não havia, assim, uma restrição, né, para que individualmente fizesse isso. Agora vamos pensar, então, já que nós estamos falando do índio, vamos pensar aqui em algumas questões indígenas, tá bom? Vamos trabalhar um pouquinho agora nessas questões. E aí é bom eu ter começado, porque qualquer coisa, semana que vem, vocês caem matando em cima do professor Eduardo, tá? Ele é o cara. Então vamos lá. Olha aí. O Davi é muito amigo dele, depois vai falar lá para ele, que eu estou colocando ele na berlinda aqui. Ele está com problema no ouvido, aí ele não está na aula aqui hoje, ele está tomando remédio. O ouvido dele está estourado. Então vamos lá. Olha só. A história indígena aqui. O que eu trago para vocês aqui? Eu sempre gosto de começar a aula só fazendo aqui um paralelo, né? Que todas essas questões que vocês olham aí, ó, nesse slide, quando se trata de madeireiros, de garimpeiros, latifundiários, de hidrelétricas, de mineradoras, rodovias, sempre tem essa situação caótica. Degradação ambiental, desmatamento, invasão de terra. E sempre de quem? De índios. Né? Índio está sempre envolvido nesses prejuízos aí causados por essas iniciativas aí, como madeireiras, como garimpo, como latifúndio, como hidrelétricas, e mineradoras e rodovias. Sempre sobra para o índio. Agora eles estão vivendo um momento tenso, né? Com esse marco aí que estão discutindo, tá? Então, assim, sempre sobra para o índio. Mas vamos ver aqui, na nossa região, o que vai rolar aqui em relação ao índio. Veja bem, olha só, nós temos aqui, se você pegar um pouco da nossa pré-história, ou da nossa história mesmo, antes de 1700, essas aqui são os principais grupos e troncos linguísticos, né, dos indígenas da nossa região. Então, você tem o Aicanãs, Ajurus, né, que tem o tronco linguístico Aicanã, o Tupari, tá? Você lembra que quando os portugueses chegam aqui, quando nós estávamos ainda debaixo do Tratado de Tordesilhas, praticamente nossas etnias indígenas elas só tinham dois troncos aqui, que era o Tupi, né? O pessoal ficava mais, os índios ficavam mais nas regiões litorâneas, e o Macro-G, que eram índios que ficavam nas regiões mais planaltinas. Mas quando você vem para o norte, então você vai ver aí uma série de troncos linguísticos. Você tem Garicó, né, os Macuxis, o Patamona, o Aimiri-Truari, os Lecuanas, tronco linguístico Caribe. Está vendo aí? Tá? Então, nós temos o Apixana, tronco linguístico Aruac, né, e os Yanomamis, que é o próprio deles mesmo. Tá? Os
os troncos linguísticos Yanomami. Tá ok? Bem, olha só. Atualmente, há 53 mil, esse dado aí de 2 anos atrás, pode ter tido uma atualizada, né? Talvez mais para mais, né? Mas nós temos aí, ó, indígenas distribuídos nas etnias Macuxi, Wapixana, Ingaricó, Yanomami, Waimiri, Truari, Waiwai, Taurepang, Patamona e Ecuana, né? Eu conheço a Raposa Serra do Sol, passei 15 dias lá, exatamente no momento que estava tenso, né? Eu passei 15 dias lá. Conheço a região do Mapuera, e eu conheço Mapuera e Jatapu, né? Jatapu, alguns de vocês devem conhecer aí. Jatapu fica ali já próximo de Caroebe, ali fica os Uaiuai, e Mapuera também. Eu fui nessa região e também entrei numa área Yanomami. Já entrei bastante nessas áreas indígenas aí. Gosto muito de falar desse povo, e mais a favor do que contra. Tá? Então, nós temos aqui, ó, primeiro, isso aqui é uma das coisas que o edital vai trabalhar. Eu estava fazendo uma pesquisa, né, o surgimento do mundo na concepção dos macuxis, dos Capão e Pemon. Né? Então, região norte, tanto do Brasil, Macuxi, como da Venezuela, tem a mesma cosmovisão do surgimento do mundo. E aqui que vai entrar os Macunaíma da vida, aqui, ó. Os nossos músicos aqui gostam muito, né, de cantar, de fazer letras que envolvam esse nome aí. Então, consideram-se parentes descendentes de heróis míticos, né, os irmãos. Então, os índios nossos aqui, sobretudo os macuxis, eles se consideram descendentes de quem? E que eles olham como heróis? De Macunaíma e Siquirã, né, filhos de Uei, da Idade do Sol. Tá? Então, se você perguntar para os macuxis da Gema, né, ele vai falar, olha, nós somos descendentes de Macunaíma. Então, para esses povos, irmãos forjaram, né, em Piatai, Datai, né, em épocas remotas, a atual configuração do mundo. Então, para eles, quem deu origem ao mundo são esses dois aí, né? Macunaíma, tá? Então, por isso que eles falam que são descendentes dele. Então, e como que chegar a essa conclusão? É nisso aqui, ó, que está escrito no outro slide. A cutia, né? Estava lá com milho na boca, tá? Então, o Macunaíma, ele seguiu essa cutia aí, viu que os alimentos vinham dessa árvore aí, né? O azacá, que era para ele, então, a árvore da vida. Essa é mitologia desenvolvida pelos índios. Então, ele viu que em seus galhos cresciam todos os tipos de plantas cultivadas e silvestres. Resolveu, então, cortar o piai, né, tronco da árvore, que pendeu para o noroeste. Olha só que interessante. Aí pendeu para o noroeste. O que aconteceu? Nessa direção teriam caído as plantas, os pólens ali, né? E permanecem lá até hoje, principalmente nas partes cobertas por mato. Olha que interessante, né? A visão que eles têm em relação à origem do universo. Então, Macunaíma pegou ali uma árvore, aliás, pegou do tronco de uma árvore, e dali esse tronco pendeu para o noroeste, depois caiu algumas plantas ali, algumas folhas, e aí acabou o quê? Dando origem às matas cobertas, e não só isso, mas a nossa rede fluvial. Aí, ó, do tronco jorrou uma torrente de água que causou grande inundação e formou os rios da região. Então, segundo o mito, o tronco de Uazacá permanece no Monte Roraima, de onde fluem os cursos d'água que banham a região tradicionalmente habitada por esses povos. Então, aqui nós resolvemos a questão de Macunaíma. Quem é Macunaíma? Um deus, né, na concepção dos macuxis. Tá ok? E para ele deu origem a tudo aí, né? Olha aí. Muito bem. Bom, aí nós vemos o quê? Está meio claro aqui, deixa eu colocar em preto aqui. As questões indígenas de 1701 a 1800. O que nós temos aqui, ó? Então, nós vimos lá na primeira parte da nossa aula, o apresamento, né, que vai ser, que vão ser vendidos como escravos, né, que vai até 1757, quando, então, se estabelece o diretório. Então, o diretório foi feito por Marquês de Pombal, que proíbe, então, a escravidão. Depois, a mão de obra,
que é a questão da multietnicidade, que nós vimos lá também. Então, eles que vão construir o Forte São Joaquim, e, ao mesmo tempo, não vai ser respeitado suas etnias, vão ser colocados em povoamentos. E aqui o diretório, né, que é onde eles são colocados e que, posteriormente, termina o século XVIII, XIX, né, com conflitos mais marcantes, chamada Praia de Sangue, conflito mais marcante. Tudo bem, então isso aqui nós já vimos. Agora, o que, que nós vamos ver aqui? Olha, a relação deles no século XIX. Como é que foi tratado o índio no século XIX? Veja bem, o que, que nós temos aqui, gente? Nós temos, primeiro, uma coisa muito importante a se lembrar: a Lei de Terras. A Lei de Terras foi um documento criado no governo de Dom Pedro II em 1850. Geralmente, quando a gente olha para a Lei de Terras, a gente sempre pensa nela como uma... Na verdade, são as terras devolutivas, né? O governo agora ele quer legalizar aquelas terras que não tem prova de que a pessoa que está lá é o dono. E se tem prova, então tem que legalizar. Ok? São as terras devolutas, né? Não é devolutivas, não, devolutas. E nesse processo fica excluído o escravo negro, que está próximo da abolição, e fica também excluído o imigrante, né? Que está próximo de chegar. Então, isso aí são algumas especulações em torno da Lei de Terras, mas é o documento mais importante que o Brasil teve até meados do século XX, foi a Lei de Terras, ok? Aqui existe a Lei de Terras, né? Foi essa Aurelina, o deputado aí, criou uma Lei de Terras dizendo que você pode ter até 200 hectares de terra, você não pode passar disso, a não ser que não seja junto nessa terra. Então, foi discutido isso recentemente aqui no nosso estado. Depois você tem a questão da pata do boi. Como é que funcionava essa questão? Aonde tem boi, tem dono. Se não tem boi, não tem dono. Então, uma coisa que é boa a gente frisar aqui, que apesar do Lobo da Almada ter trazido o gado para cá, não significa que a nossa pecuária ela prosperou bastante. O que vai ajudar a nossa pecuária a dar uma prosperada é o ciclo da borracha. O ciclo da borracha no Amazonas, que vai pegar ali desde Belém até o estado do Amazonas hoje, como o Acre, né? Ele acaba levando as pessoas a se concentrar muito mais na borracha do que na pecuária. Então, é um momento que o nosso estado aqui começa a fornecer muita carne lá para eles. Então, nesse ponto aí, a pecuária dá uma certa guinada aí, ok? Eu não tenho os dados aqui, eu estou sem minhas anotações aqui, mas eu tinha dados precisos, né, de quantos gados, né, foram enviados no ciclo da borracha lá para o Amazonas, ok? Mas ainda era a nossa maior viés econômico, ok? Era o que ainda dava mais dinheiro para nós, era a pecuária. Então, a pata do boi, ela é uma situação interessante. Por quê? Porque o camarada, para dizer que a terra era dele, ele jogava o boi lá, sabe? Boi, anda mais, vai mais para frente. Você está muito próximo da minha casa, vai mais para frente. Ou seja, se tem boi, tem dono. E aí quem acabava sendo prejudicado com isso? O índio. Porque esses bois eram colocados em áreas indígenas. E se não era o boi, era força. Era força, era violência. Então, por isso que eu coloquei essa expressão aí. A violência, o clientelismo, né? Ou o índio entregava a terra, ou ele apanhava, ou ele era morto, ou então ele fugia também, né? O índio fugia. Muitos índios foram para a Guiana, foram se espalhando mais para frente por conta dessa perseguição dos fazendeiros que chegam nessa região. Então, nós vamos ter fazendeiros aí muito conhecidos como Sebastião Diniz, né? Não tem uma avenida aqui chamada Sebastião Diniz? Ele tem mais de 50 propriedades rurais. Você vai ter aí a família Brasil, né? Então, o Bento Brasil, ele era o bambambam, né? Praticamente o dono dessa região aqui, nessa virada aí do século XIX para o século XX. Então, a família Brasil vai exercer muita influência aqui. Depois, além deles serem proprietários rurais, eles vão dominar também o garimpo, sobretudo em Tepequém, né? Em Tepequém, você vai ter a família Brasil ali, mandando e desmandando, né? Adolfo Brasil.
Não são eles que descobrem, mas eles que manipulam aquela região, eles que dominam aquela região. Mas, assim, o índio, no século XIX, ele é saco de pancada agora do fazendeiro. Então, o clientelismo é aquela coisa que nós ouvimos muito quando você estudou o coronelismo, né? A ideia de se você aliciar o índio, dando para ele presentes ou dando para ele alguma recompensa material. Então, isso é uma maneira também de possuir a terra do índio, o empreguismo, dando emprego para ele, e o casamento misto. Certo? Vamos colocar aqui, vamos trazer as índias, vamos casar para a gente ter mais facilidade na posse dessa terra. Ou seja, o século XIX do índio aqui no nosso estado se dá dessa forma aí, ok? A perseguição a muitos deles e muitos deles sendo mortos ou fugindo ou agora se tendo uma subserviência a esses fazendeiros, ok? Então, a marca do século XIX é essa aí. Então, não esqueçam disso não, que a pata do boi é exatamente essa ideia. Dá-lhe um tapa no traseiro do boi, vai para frente que essa terra aqui vai ser minha, ok? Muito bem. Professor, Pode falar. tem alguns autores aí que colocam essa relação entre os indígenas e os fazendeiros, né, um pouco mais branda, né, que eu acredito que não seja, com relações de compadrio, né, o índio vinha, trazia, a Índia vinha com um relacionamento com esses fazendeiros e virava compadre, né, isso aí, segundo alguns autores, eu andei lendo, eles até abrandavam mais essa relação de escravidão, né, então eles tinham um pouco dessa relação também com os fazendeiros, até mesmo de meia, essas coisas, né, para abrandar. Não sei se você pode colocar isso também junto aí, Isso. né, um Não, pouco mais brando. Não, você está colocando isso aí, ó, o casamento misto, né? Aí realmente as pessoas criam essas terminologias porque geralmente isso acontece em lugares variados, né? Mas é isso aí mesmo. Na verdade, o choque ele é desgastante. Então, se dentro de toda a história, né, todo mundo sempre vai criar mecanismos para ter as conquistas sem muita dor de cabeça, sem muita violência, né? Por exemplo, hoje se você, vamos fazer um paralelo aqui bem rapidinho. Como é que a gente se torna consumidor? Como é que a gente adere a essa cultura capitalista? Estou dizendo que você tem que ser comunista, né? Você adere como? Na base da força? Não, na base de argumento ideológico. Então, eu sou levado a fazer alguma coisa com a vontade que não me é própria, que não me é própria. E a mesma coisa, o compadre era realmente essa relação. Vamos fazer aqui com que essas pessoas absorvam a nossa presença aqui, sem a gente precisar toda hora estar tendo que matar, sem a gente estar tendo que brigar, sem nós estarmos expulsando. Então, o que você leu é legítimo, tá? É totalmente legítimo. Muito bem. Então, vamos lá. Olha só. Aí nós temos também aqui uma relação aqui, já no início do século XX, dos índios com a igreja. Como é que a igreja vai tratar o índio aqui? Primeiro, você tem que lembrar que a ordem religiosa que agora está atuando aqui nessa região são os beneditinos. Veja bem, uma coisa. Agora vamos montar uma coxa de retalho aqui. O Brasil, no Império, ele tem como religião oficial qual? Qual a religião oficial do Império? Catolicismo. Catolicismo. Ok. Então, o catolicismo ela é balizado pela lei do padroado, pela lei do beneplácito, né? Não sei se vocês lembram disso. Mas quando vem a proclamação da República, a nossa Constituição de 1891 faz. A proclamação foi em 1889 e a nossa Constituição do Marechal Deodoro da Fonseca em 1891. O que ela faz? Ela separa Estado e Igreja. O Estado agora é laico. Ou seja, a igreja ela deixa de ter, exatamente, a igreja deixa de ter privilégios. A igreja deixa de ser sustentada, patrocinada pelo Estado. Então, essas ordens religiosas têm que se reinventar, elas têm que se recriar. E os beneditinos vêm para essa região. Aí você vai ter o principal deles, né, que é o Dom Gerardo Van Caloen.
E ele apresenta um projeto para o Papa Pio X, né, um projeto de evangelização contínua para ser desenvolvido em quê? Em uma parte da região amazônica. Deixa eu ver aqui, alguém está insistindo aqui. Então, veja bem, olha só, uma parte da região amazônica, tá? Ele acreditava que a catequização indígena no interior do Brasil daria mais vigor ao cotidiano da ordem, por ser uma nova base de sustentação econômica e espiritual. Ou seja, vamos usar os índios a nosso favor para a nossa ordem não morrer, para ela se tornar notória, para a gente atrair novos vocacionados. Você tem muitos padres velhos, ok? Então, assim, você vai ter aí uma situação onde esses beneditinos vão, de fato, investir nos índios. E aí você vai ter, por exemplo, algumas missões lá no Alto Surumu, tá, criada por eles para catequizar esse índio. Mas o tratamento inicial é esse aqui, ó. Criaram uma mão de obra local, né? Eles querem criar uma mão de obra local, que exatamente estão olhando para o índio. É o que mais prevalece aqui, a população indígena é maior do que qualquer outra. Saneamento básico de uma missão médica, né? Organização de serviço de navegação fluvial, criação de sistema de comunicação, e aqui entre os índios, educar para o trabalho. Essa era a ideia deles, educar para o trabalho. Vamos preparar esses índios para o trabalho, já que são eles que estão aqui na cidade. Então, vamos dotar Rio Branco de recursos financeiros suficientes para que os índios adquirissem técnicas para servir de lavradores, assim como civilizados considerados como mão de obra incerta, por não permanecer na região. Então, a premissa deles era o seguinte: nós temos que investir no índio, porque o índio é que fica aqui. Os outros não, os outros vêm e voltam. E aí por isso que eu digo para vocês, eu sempre falo com meus alunos, a gente tem que se dobrar aos índios, porque até a chegada da imigração, como o Davi lembrou, né? Como o Davi lembrou, quem segurava as pontas aqui eram os índios. Olha aí, a própria igreja, agora ela vai pegar esses índios e vai ensinar para eles uma educação tecnicista, ok? Para eles atuarem a favor de uma mão de obra local, tá? Então, o que nós vemos até agora? Século XVIII, índio, apresado. Índio, mão de obra por forte, nos povoamentos. Século XIX, índio na mão de fazendeiro. Agora, século XX, início do século XX, índio na mão da igreja. Tá? Eu tenho várias imagens, várias fotografias lá do Alto Surumu, né, mostrando o trabalho dos índios sendo catequizados. Fotos épicas, né? Então, olha aí, ó. Então, nós temos aqui. Aí nós temos em 1910 a criação do SPI, Serviço de Proteção aos Índios. Olha aqui qual é a base do SPI. O SPI, então, ele pensa em quê? Em escola de alfabetização, tá? De novo, por que eu estou colocando isso? Você vai perceber que ninguém está preocupado em respeitar o índio dentro do seu contexto cultural, do seu contexto sociocultural. Não. Vamos pegar, tanto os beneditinos quanto o SPI, vamos adaptar o índio a uma realidade. Então, aconteceu isso no século XVIII, aconteceu com os jesuítas, acontece agora com os beneditinos, de fazer a mesma coisa que acontece com o SPI. Vamos pegar os índios e adaptar aos costumes dos civilizados. Ninguém está preocupado. Vamos respeitar a cultura do índio e tratá-los conforme a sua própria cultura. E isso se reflete até hoje. Tudo isso é uma postura eurocêntrica. É uma postura eurocêntrica. Tá? Então, ninguém está preocupado em ajudar o índio dentro da sua própria realidade, mas é trazer o índio para uma outra realidade. Vamos dar nome português para esses índios, vamos formá-los para o mercado de trabalho. Não. Ninguém está preocupado. Vamos deixar o índio na sua cultura, fazendo da mata, né, desses locais densos, a sua sobrevivência. Ninguém está preocupado. Então, eles vão chegar aqui em 1915. O SPI não é só para... O SPI é o que antecede a FUNAI, tá, gente? É o que antecede a FUNAI. Então, nós temos aí, ó,
torná-los úteis para a pátria. Por que tem essa expressão, torná-los úteis para a pátria? Porque é tido como inútil, entenderam? Como inútil. Tá certo? E aqui nós temos o quê? Olha aqui, ó. Então, você vai ter tem uma pesquisa feita por um procurador-geral da República, que é o Jader Figueiredo. Olha só, ele vai fazer uma devassa para saber quem é esse SPI. Porque o SPI, que mesmo que ele tivesse esses objetivos aí não tão nobres, nem isso eles cumpriram. O SPI virou um antro de aos índios, tortura aos índios. Você pode procurar documentários no próprio YouTube, você vai ver índios de várias etnias rememorando isso aí, trazendo à tona as torturas que o SPI fazia junto às comunidades indígenas. Então, olha só, o que o Jader Figueiredo descobre sobre o SPI? Isso mesmo tendo sido queimado uma série de documentos. Foram queimados uma série de documentos do SPI. Corrupção sistêmica, escravidão, tortura, né? Açoite com rabo de tatu e tornozelos presos, usurpação do produto do trabalho do índio. Tá? Então, olha só, ele para chegar a isso aí, ele vai ter que fazer pesquisa de campo, né? Vai ter que fazer pesquisa de campo para poder ter a certeza de que essas denúncias tinham sentido ou não. Tá? Então, assassinato de índios, tá bom? Então, olha só, e isso é lógico, claro que eles também vão pesquisar aqui o nosso estado. Tá? Bem, então, o que nós estamos vendo aqui? O índio no século XX. Então, nós vimos como a igreja os trataram, nós vimos como o SPI os tratou, e agora nós vamos ver os militares e índios. Essa parte aqui é aquilo que eu falei para vocês. O professor Eduardo ele tem um material muito rico sobre isso. Então, eu vou passar aqui rápido. Então, nós temos 3 BRs. A ditadura militar, que alguns não gostam de chamar de ditadura militar, mas eu acredito que vocês, como historiadores, não conseguem dar outro nome, a não ser ditadura militar, né? Acho que o historiador consegue ter essa percepção. Não é um regime inocente, mas é ditadura porque tem várias características ali de ditadura. Um dia eu estava perguntando para um sujeito militar reformado, né, que diz que é regime. Eu falei, Vargas foi ditadura? Ele falou, foi, Vargas foi, 37 a 45. Aí eu falei, teve liberdade de imprensa em Vargas? Não. Teve em 64 até 85? Também não. Teve eleição em Vargas? Não. Teve eleição para presidente na ditadura militar? Não. Então, como você está falando que não é ditadura, é a mesma característica de Vargas, entenderam? Então, assim, você tem que discutir se foi bom ou se foi ruim. Essa tem que ser discussão. Agora, o que foi ditadura foi opressão, pau de arara, tudo isso, DIP, DEOPS, tudo isso não é ditadura? Eu vivi esse momento, estou com 58 anos. Então, vamos lá. O que eles fizeram aqui na nossa região? 3 BRs. 3 BRs. Nós temos a BR-174, né, que é a principal, que liga Pacaraima ao Amazonas. Temos a BR-401, que é essa que vai até a fronteira com a Guiana, né, Bonfim. E nós temos a BR-210, que é essa que vai para o sul do estado, né? Caroebe, São João da Bali, São Luís da Nauá. Alguns chamam de perimetral norte. Então, essas rodovias, elas foram construídas pelos militares, ok? Tem todo um lado bom disso também, né, gente? Não vamos, nosso estado era isolado, mas cedo ou mais tarde nós temos que ter estrada. A questão é como foi feito, né? Essa que é a grande questão, tá? Quem pagou o progresso? Hoje nós temos uma tecnologia avançada, hoje você pode progredir sem afetar muita coisa se tiver boa vontade. Mas o progresso dessa época aqui, alguém pagou o preço. Quem pagou o preço? E boa parte de quem pagou o preço aqui foram os índios. Foram os índios. Ok? Então, nós temos aqui, ó, as estratégias, né, militares. Segurança nacional, então, por isso nós temos que fazer estradas, né, nas fronteiras, sobretudo. O Plano Nacional de Integração. E isso aqui foi uma coisa surpreendente, cara. Por isso aqui que dá origem a Caroebe, que dá origem a essas cidades ali no sul do estado. O lema dos militares era, na rodovia, 100 quilômetros para a esquerda e 100 quilômetros para a direita, vamos colocar núcleos agrícolas.
você tem o Plano Nacional de Desenvolvimento, que é exatamente isso, investir em núcleo agrícola. Né? Isso aí você vai ver isso aí com o Geisel, né? com o governo Geisel. O MEDS já começa com essa questão do PIN. Tá? Então, veja bem. Aí você tem uma pesquisa de um jornalista chamado Rubens Valente. Ele fala o quê? Ele fala dos conflitos. Aí ele coloca os fuzis e as flechas. A história de sangue e resistência indígena na ditadura. Ou seja, olha aí, ó, o enredo da história se repetiu. Índios entravam em conflito com seringueiros, poceiros ou militares que construíam obras faraônicas no meio da selva. O que aconteceu com os Waimiri e Tuari? Eles estão lá, daqui a pouco vem as máquinas chegando. Sabe? Muito mais, vamos colocar assim na nossa linguagem, assim, né? Mais primitivos, né? Muito mais ainda voltado para os seus costumes do que outras etnias indígenas, menos urbanizados, né? Quando eles olham aquelas máquinas ali, ué, que história é essa aí? Sabe? Não foi conversado, não foi trocado ideias, e daqui a pouco eles vão com a flecha, né? Agora, olha a resposta aqui. O que você vai ter aqui, ó? Contato com os homens brancos provocava epidemias de doença como gripe e sarampo. Tudo bem, doença sempre foi um negócio fatal para os índios, sempre foi, né? A gente tem aí os índios sempre sendo vítima disso, ok? Então, aqui diz, a primeira tentativa de contato com os Waimiri e Tuari, comandada por um padre italiano, terminou com 9 membros da equipe de morte. O governo vai tentar várias estratégias. É claro aqui que o padre, quem está se referindo aqui, é o padre Caleri. Mas ninguém tem certeza que foram os Waimiri e Tuari que o mataram. Eu tenho um documento da igreja, né, que diz que não foi, porque o governo não investigou isso. Quem vai investigar é a própria igreja. Ok? Então, o documento da diocese não, deixa claro que ele não foi morto por índios, mas possivelmente por mineradores que tinham interesse naquela área ali. O padre Caller. Claro que o índio é desconfiado, ele é tenso, né? Ainda mais naquela época, depois de já ter sido atacado também pelos militares. Então, olha só, 4 anos depois, no governo Médici, a FUNAI abriu 3 postos de atração sob a chefia do sertanista Gilberto Pinto Figueiredo. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Então, aqui, ó, os índios viam máquinas destruir a floresta e as obras atraindo novos moradores. Valente narra, então, a dificuldade de comunicação, encontros e desencontros entre brancos e índios, tensão permanente com empreiteiros e servidores. Ou seja, não foi simples essa relação. Foi tensa e foi mortal. Então, é lógico que os índios também mataram alguns. Mataram esses funcionários aí, como descreve o slide, só que o exército respondeu o quê? Respondeu a bala. Flecha contra bala, o que vai acontecer? Vocês sabem, né? E aí nós temos o quê? Olha aí, ó, dados de mortes aqui, ó. Tá pequenininho, mas eu vou ler para vocês. Bombardeios em ataques aéreos, chacinas a tiros, esfaqueamentos, decapitações, destruições de locais sagrados. Eram outras formas de massacre por parte dos militares naquela reserva a partir de 1974. Por que o pessoal está brigando muito com essa questão do Linhão, né, de Tucuruí? Segundo o digníssimo senador Messias de Jesus, parece que já foi acordado entre os índios, né, que pela Constituição, pelo artigo 232, né, 231, sempre eu confundo, o que acontece? Qualquer mexida nas regiões de reservas indígenas, qualquer mexida ali, você tem que ter anuência à bênção dos índios, está na Constituição. É constitucional. Por exemplo, uma coisa que o pessoal não teve essa sacada, você sabe que, assim, não estou polemizando aqui não, mas quando o Bolsonaro é candidato, ele vai falar, eu vou abrir o garimpo. Se o pessoal tivesse lido a Constituição, entenderia que isso não depende de um executivo para fazer isso. Não depende do executivo. Tá? Não adianta eles fecharem estrada aqui, pensando que o pessoal vai liberar o garimpo assim. Tem que ter a anuência dos índios. Está na Constituição. Então, aqui, olha, quem vai falar melhor sobre isso, que tem mais precisão sobre essa morte do Waimiri Tuari, é exatamente o professor Eduardo, que faz parte da pesquisa dele. Tá? Olha aí, tudo isso em nome do Plano de Integração Nacional, decretado pelo general
o Médici, né, que previu a ocupação de 2 milhões de quilômetros na Amazônia, 2 milhões de quilômetros quadrados na Amazônia. Então, o genocídio do Zóio Mirituari, pela ditadura militar, estendeu entre os anos de 1960 e 1980 durante 3 grandes projetos dentro dessa terra indígena. A abertura da BR-174, né, a Manaus e Boa Vista. Então, assim, a construção da hidrelétrica de Balbina, tudo isso, né? Então, os índios pagaram o preço. Então, o progresso, alguém sempre paga o preço. Alguém sempre paga, tá? Naquela época era pior ainda, porque militar vai ter democracia com eles? Vai ter conversa com eles? Claro que não. Nós queremos aqui, pronto, e acabou. Não tem esse negócio. É ditadura, né? Ditadura é isso aí, ok? Então não tem diálogo. E o que nós vemos aqui é exatamente um genocídio onde você tinha cerca de 3 mil Aimiri-Truari e que sobra aí o quê? Olha aí, ó. Em 1972, a população de Aimiri-Truari era de 3 mil pessoas, de acordo com a FUNAI. Ao término das obras do plano de integração, estavam 350 sobreviventes. Eu lembro que um deputado foi lá na reserva, acho que o ano passado, ou 2 anos atrás, arrebentou a corrente. Aí o pessoal no Facebook, ele tem que ser o nosso governador, tem que ser o nosso governador, esse cara é corajoso e tal. Porque o pessoal tem raiva dos Aimiri-Truari, mas quem colocou aquela corrente ali foram os militares, porque a estrada não é ecologicamente correta, né? Então você tem os animais, as onças, elas querem transitar à noite lá, que o asfalto está mais frio. E aí, para evitar a morte desses animais, ou até de nós mesmos, né? Porque se uma onça atacar a gente ali, aí pronto, né? Então, assim, fizeram para proteger esses animais, ok? E aí o cara foi lá e cortou a corrente. Esses índios querem fechar a estrada, tal, tal. Gente, aí o cara foi, todo mundo ovacionando o camarada para ser candidato a governador. Aí depois ele se meteu no escândalo aqui dos respiradores da Covid, né? Um desvio de 50 milhões. Estou vendo ninguém mais falar que quer ele como governador, né? Então vai fazendo gracinha aí, né? Aí nós temos em 73 o Estatuto do Índio, tá? Aí, de novo, esse Estatuto do Índio também não respeita a cultura indígena. Aqui vai dizer relativamente capaz, né? E aí nós vamos ter, em 77, a criação da FUNAI. O SPI, então, é substituído pela FUNAI. Qual é a ideia? Integrar os índios à sociedade brasileira, tá bom? Então, gente, nosso combinado era até 5 horas da tarde. Eu vou dar uma paradinha aqui, porque o próximo tema é a Raposa Serra do Sol. Então, eu vou deixar aí para o professor Eduardo trabalhar essa temática com vocês. E eu vou voltar aqui só antes de terminar com 2 perguntinhas para nós aqui fecharmos a nossa aula, tá? Alguém quer fazer alguma colocação? Alguns já até se despediram de nós. Pode falar, Nilson. Vamos fazer só mais uma perguntinha aqui para a gente terminar nosso encontro. Ué, eu fechei aqui o exercício. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir novamente. Aqui ele aqui, olha só. Exercício de Roraima. Vamos ver, mais 2 perguntas para ver se vocês... É duro fazer exercício com historiador, né? Porque vocês já sabem de tudo, né? Vou até parar aqui a gravação. Ué? Ah, sim, agora eu tomei um susto. Eu pensei que eu tinha...